Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A lição de hoje é a lição 9, Confiando na Direção de Deus. Nós estamos estudando então a revista sobre o Sermão do Monte. E o texto bíblico da lição de hoje está lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 32, e o texto áureo é Mateus 6, 26. Vamos então orar juntos, pedir a Deus entendimento sobre essa lição. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Senhor, te pedimos entendimento com relação a essa palavra, esse trecho do Sermão do Monte que nós vamos ler e refletir aqui, Senhor, nesse momento. Esteja conosco, dá-nos sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bem, então o contexto que nós estamos aqui nessa revista, então, trata da versão que consta nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, que retrata, né, narra, né, ou descreve o Sermão do Monte, que foi um sermão, um longo e bem completo e complexo sermão que Jesus fez para as multidões, conforme diz lá em Mateus 5, os primeiros 2 versículos fala: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí nós já estamos na 9ª lição sobre esse assunto. Na lição anterior, que tem alguma relação também com a lição de hoje, então tratou do perigo da ambição material. Foram os versículos 19 a 24, né? Os que antecedem então o trecho que nós vamos estudar hoje. E lá eu separei esses 3 porque é o início, né? E também eles apresentam bem o cerne da questão aqui, onde Jesus chama a atenção para essa questão de acumular tesouros sobre a terra, da ambição, da busca desmedida por coisas materiais, né? Esquecendo então de juntar tesouros no céu. E aí no versículo 21 ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa lição de hoje, ela tem alguma relação com a lição anterior, com o trecho, porque Jesus, nós entendemos que essa descrição do sermão, ela foi da mesma forma como de fato Jesus estava de fato dizendo. Não são temas embaralhados, existe um encadeamento de ideias. Então, logo depois que Jesus trata desse assunto dos tesouros na terra, os tesouros no céu, ele vai então tratar sobre a preocupação exacerbada ou extrema que muitos tinham na época e têm ainda hoje, acerca do sustento, acerca das necessidades da vida. Então aí começa a nossa lição. A gente tem então, vamos ler esse versículo 25 juntos, que diz assim: por isso, então ele está continuando a ideia do trecho anterior. Então, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui Jesus está tratando de três pontos essenciais do sustento de fato da vida. É o que é das necessidades básicas: alimento, né, comida, bebida e vestimenta. Notem que ele nem trata aqui de onde morar, né? Interessante isso. Ele está tratando do básico de fato da vida, mas que no início ele dá um alerta: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer, beber e vestir. E ele diz: não é a vida mais do que o alimento?
E o corpo mais do que as vestes, essa pergunta, ela não é uma... Ele não está esperando uma resposta, mas a resposta, ela é chamada pergunta retórica. A resposta está na própria pergunta, né? Ele faz uma forma de pergunta, mas a resposta é claro que sim, a vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que as vestes, né? Eu gostaria aqui de fazer uma observação com relação a essa palavra ansiosos. Não andem ansiosos. Aqui é uma ansiedade no sentido de preocupação, de angústia, tá? É esse sentido dessa palavra ansiedade. Então, é algo que se anseia fortemente, que se deseja fortemente e num nível de causar preocupação, tanto que outras versões da Bíblia, em outros tipos de escrita, existe inclusive a palavra preocupar, existe o uso do verbo preocupar, tá? Então, é essa ideia de ansiedade que ele traz aqui, em termos disso te causar a nós preocupação, de eu ficar extremamente preocupado com isso, disso ser uma angústia na minha vida. E é importante a gente lembrar que aqui Jesus diz para não andar ansioso com relação a isso. Mas preocupação é diferente de planejamento. Também não quer dizer que se deva fazer nada a respeito. Nós temos a nossa parte do que fazer, a nossa própria responsabilidade com relação à nossa vida, e Deus tem a dele. Então é uma questão de lembrar que o sustento vem do Senhor e que nós não devemos, de acordo com o próprio ensinamento de Jesus, ficar ansiosos com relação a isso. Mas também, então não nos devemos nos preocupar, mas preocupação é diferente de planejamento, né? Bem, e aí continuando, ele segue e aí ele vai fazer algumas comparações com a natureza, no caso aqui com as aves, né? Então representando ali os animais, né? Que também requerem alimento. E depois ele vai, com relação às vestes, ele vai comparar com as vestes, ele vai comparar as vestes de Salomão com os lírios do campo, né? De forma muito preciosa e simples, mas muito rica também. Bem, então aqui no 26 ele diz, aqui vai tratar especificamente da ansiedade pelo sustento, a questão do alimento, né, de ter o que comer. Então no 26 diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Vosso Pai Celeste as sustenta. Então, aqui, Jesus está deixando claro que o sustento vem do Pai. Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? De novo, outra pergunta retórica. Sim, nós valemos muito mais do que as aves. Então, Jesus quer dizer aqui o seguinte: Pai, vosso Pai, sustenta as aves do céu. E vós, que valeis muito mais do que as aves, o Pai não vai sustentar? A vós, que vale muito mais do que as aves? Sim, o nosso Pai Celeste sustenta toda a sua criação. É isso que ele faz. Ele não construiu algo e deixou abandonado de forma alguma. E aqui Jesus está tentando nos ensinar isso. No 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Ninguém pode fazer isso, por mais ansioso que esteja.
Então Jesus está dizendo, não vale a pena, não adianta, não leva a nada. A preocupação não altera a realidade. As ações alteram a realidade. As ações sim. E no final desse trecho, Jesus vai nos dizer então o que sim, o que então devemos fazer. Porque muitos podem se perguntar, poxa vida, mas eu me preocupo. Mas eu estou sim ansioso por causa disso. O que eu faço então? Jesus não deixou essa pergunta em aberto. Ele não deixou essa lacuna. Ele vai nos dar uma resposta logo em seguida. Então, seguindo, no 28 diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí ele vai tratar de outra questão, a questão do vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. E aí Jesus vai pegar esse exemplo lindo e comparar com algo tão simples e tão belo e perfeito, né, como os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí ele vai comparar com as vestes de Salomão, que era famosa, que ele foi famoso mesmo depois de tantas gerações depois, né? As gerações contavam um para os outros, então eles liam sobre isso, então eles sabiam quando se falava sobre as vestes de Salomão, se sabia do que se estava tratando de algo fino, de melhor qualidade, né? Mais caro. E aí Jesus vem dizer então que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E quem veste os lírios do campo? Deus, nosso Pai. E aí no 30 ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Muito mais a vós, muito mais a nós, que valemos muito mais do que a erva no campo. E aí, ao final desse trecho, Jesus, então, ele insiste e ele resume no 31, ele diz assim, portanto, ele está resumindo então isso que ele tratou. Primeiro ele falou, não andeis ansiosos por isso. Por mais ansioso que você esteja, você não controla o curso, você não consegue acrescentar um côvado da sua vida, é isso que ele diz. Você não controla não muda essa realidade por estar ansioso somente. Não vale a pena, não fique assim. Confie no Senhor, confie em vosso Pai. O vosso Pai sustenta as aves. Vocês valem muito mais do que elas. Vosso Pai vai sustentar vocês. Não se preocupe com o que vão se vestir. O Senhor veste os lírios do campo, que hoje existem e amanhã não. Muito mais valem vocês. Né? E aí, então ele diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe. Jesus aqui está ensinando, insistindo que vosso Pai, nosso Pai, o Senhor sabe que nós necessitamos disso, que todos precisamos de comer, que a gente não pode ficar muito tempo sem comer, muito tempo sem beber, principalmente água, né? Que nós precisamos nos vestir. Então o Senhor sabe isso. E aí na nossa lição, a lição 9, ela encerra aqui. Mas eu trouxe aqui os versículos 33 e 34 porque eles são um fechamento dessa ideia. Porque para não ficar uma questão então em aberto. E não, Jesus não parou por aí. Ele não parou por aí. Ele não simplesmente falou, olha, não faça isso. Mas ele deu um caminho. O que fazer então? O que fazer? Então ele diz no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino e a justiça de quem? De vosso Pai.
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui Jesus está dizendo ao que devemos dar prioridade, o que devemos de fato buscar. Então, ele está deixando bem claro. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa do Senhor. E aí no 34, para encerrar esse trecho, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Esse trecho final ele vai ser melhor, mais trabalhado com mais detalhes na próxima lição. Mas antes da gente terminar, eu trouxe aqui um outro trecho para a gente refletir sobre essa confiança que devemos ter no sustento do Senhor e o que fazer como é que a gente lida com essa preocupação? Porque não podemos aqui fingir que isso não existe, que não nos preocupamos com isso, né? E em algum grau nós temos algum tipo de preocupação. É tão natural que Jesus teve que chamar atenção para isso. Tem muitos trechos na Bíblia que falam sobre o medo, por exemplo, que dizem, não temas, não é verdade? Se diz isso é porque Deus sabe que nós temos esse sentimento de medo, né? Então, o Senhor sabe que esse sentimento permeia a nossa vida. E se não tomarmos cuidado, ele toma conta. Então, por isso que ele por isso que ele diz ali no final, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E não esteja ansioso com isso. Sei que você vai sentir isso, mas não fique assim, não vale a pena. E aqui, nessa carta de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele traz de volta esse trecho, né, essa exortação do Senhor com relação a essa ansiedade. E ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas ele continua, ele fala, em tudo, porém, então não andeis ansiosos, mas faça o seguinte, entregue isso ao Senhor. Então ele diz lá, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então tá aqui uma orientação do que então devemos fazer, como é que a gente lida com essa preocupação, como é que a gente trata isso, né? Trata com oração. Com oração, com súplica, derramando, entregando isso diante do Senhor, com ações de graças. Com ações de graças. E no 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, então não é algo não é algo simples de explicar, não é algo que alguém vai compreender, é algo que muitas vezes não faz sentido perante a situação da realidade. Poxa, mas nessa situação da realidade, aquela pessoa ela tá em paz. Como é que pode? Pode porque a paz de Deus excede todo o entendimento. E ele diz, a paz de Deus, essa que excede todo o entendimento, não é a paz humana, é a paz de Deus que ele nos dá, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E tem outros trechos também que tratam sobre essa confiança no sustento do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 13, 5, existe um dos trechos que eu particularmente acho um dos mais belos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, o Senhor, tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais
te abandonarei. Então é nisso que nós devemos confiar. Nisso. E lá existe também um trecho muito conhecido que é bom a gente lembrar, de que Davi também fala muito sobre essa questão da confiança que ele tem no Senhor, de que ele não vai ser desamparado, de que ele não está sozinho. E aqui no Salmos 37, versículo 25, ele diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então é isso, que a gente pode concluir 3 pontos aqui dessa lição de hoje, 3 pontos principais. O primeiro é que todo o nosso sustento em tudo vem de Deus. O segundo é que como é que a gente pode então combater essa preocupação que pode surgir com oração, com confiança e fé nas promessas do Senhor. Assim nos ensina aquele trecho do sermão e outros trechos também das cartas, também como nós lemos aqui. E, ao final, Jesus nos diz que ao que devemos dar prioridade. Devemos dar prioridade em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não andar ansiosos pela nossa vida. É isso, assim a gente encerra a lição de hoje e que Deus abençoe a todos.